Muito obrigado, Wilker. Eu fiquei hoje responsável pela parte comercial, então criei o seguinte tema para a gente desenvolver. Equipe motivada é o fronte da empresa. Antes de começar, eu gostaria de pedir a Díbulo para ficar atento a algum acontecimento lá no grupo do WhatsApp, porque como eu estou fazendo essa excursão, eu não vou ter tempo de acompanhar lá. Então, se houver alguma dificuldade de algum convidado, você ajusta lá, por favor, Díbulo. Bom, então, ainda voltando à temática, o maior desafio para uma empresa é motivar a sua equipe em épocas difíceis, como estamos vivendo agora. Então, existem técnicas para fortalecer e motivar a equipe mentalmente. Essas técnicas devem ser reais, e não o famoso oba-oba que às vezes se faz, com frases bonitas, ou algum tipo de PowerPoint, com mensagens, com orientações, mas que não são efetivas. Então, basicamente, o que eu falo é o seguinte: o que uma empresa deve fazer para a sua equipe, ou quando não tem equipe, treinar a si mesmo, ou aqueles que atuam nesse segmento. Então, uma das coisas que o gestor deve fazer para a sua equipe é mostrar as oportunidades que existem e que existirão nesse momento e no futuro. É fundamental esmiuçar todas as oportunidades para que o seu vendedor, o agente que faz o negócio, perceba os caminhos que ele pode tomar e aonde ele vai atuar, porque senão ele vai ficar com o foco da coisa ruim, da coisa negativa. E aí, além de não se motivar, ele não enxerga. Ele não enxerga. Existem até teorias de psiquiatras que, quando a mente está em perturbação, ela não consegue produzir nem criar. Dá, vamos dizer assim, aquele famoso branco. Então, aliviar essas tensões e mostrar as oportunidades, os caminhos, é fundamental para que a empresa e o vendedor tenham sucesso nos seus negócios. Uma outra coisa importante é o gestor estar ombro a ombro com sua equipe, correr riscos juntos com eles. Não é só mandar a equipe para o campo, para o fronte, para levar bala. Ele tem que correr riscos, ele tem que botar a cara a tapa. Então, é fundamental que a sua equipe esteja ombreada e que você perceba e possa fortalecê-los, mostrando que você também está no campo. Uma outra questão que deve ser feita é treinamentos constantes. Busque consultores, se você não tem essa competência, para fazer os treinamentos. O treinamento não é só o treinamento técnico de venda. Temos aqui profissionais, por exemplo, o Wilker, que vai fazer a expulsão de hoje, temos o Fábio Teles, que eles são especialistas em motivação, em estratégia. Então, tudo isso pode ser oferecido para a sua equipe para fortalecer não só a motivação, mas o conhecimento, a técnica. É fundamental isso. E, por último, eu vou contar uma historinha da minha própria experiência, de que eu vivi quando eu era representante e vivia na estrada. Certa vez eu estava no sertão da Paraíba, bem frio lá, com aquele solzinho bem escaldante, e me encontrei com um parceiro na calçada, e ele me disse: olha, não vá na loja de Dona Severina, porque ela não está comprando, ela já me expulsou da loja. Eu digo: perfeito, eu vou em Dona Severina assim mesmo. Ele disse: você não vai vender nada. Eu digo: quer apostar? Aí fizemos lá uma aposta. E ele me acompanhou até Dona Severina. Quando eu cheguei lá, Dona Severina já gritou lá do seu birô, lá para a porta, quando eu estava entrando: nem venha, que aqui você não vai vender nada. Aí eu já estava preparado e disse assim: minha amiga, Carlos, esse meu amigo, já me falou do seu propósito, mas eu não podia deixar de vir na cidade e lhe visitar. Já quebrei a primeira barreira, né? Então, me sentei com ela, e o marido dela, seu Severino, gostava muito de construção. E eu comecei a conversar com ele sobre construção,
e não dei muita bola, muito cartaz para a dona Severina. Nesse meio termo, entre uma conversa e outra, eu me dirigia para a vendedora dela que estava próxima e perguntei: Fulaninha, aquela peça que eu lhe vendi na ocasião passada, como foi o comportamento dela? E a vendedora disse: Flávio, vendemos tudo. Dona Severina ouvindo. E eu continuei conversando com o seu Severino sobre obra, sobre construção. Deixa eu dar um... Então, continuamos a conversa, aí eu voltava para a vendedora e jogava outra isca. E aquela outra peça que você ficou em dúvida, como é que você deveria, ou melhor, como é que foi também o comportamento? Flávio vendeu tudo. Eu sei que lá para as tantas, coisa de uma meia hora de conversa, eu já tinha feito umas 5 perguntas estratégicas, e Dona Severina virou-se para mim e disse: Você está conversando muito, você não vai buscar o mostruário que eu preciso comprar essas peças. Então você vê que essa história é apenas para demonstrar que o vendedor, a equipe, que é o fronte da empresa, ela precisa estar motivada e ela precisa estar capacitada. Não é só motivada, porque se ele chegar só motivado, ele não vai fazer nada. Vai ser só um comediante, talvez. Mas se ela fez planejamento estratégico, se a empresa treinou sua equipe, ela vai chegar com propriedade, com estratégia e vai trazer o resultado que a empresa precisa. A empresa não pode viver sem vendas. Nenhuma empresa vive sem vendas. Se você diz assim: não, mas eu não sou um vendedor. Toda empresa precisa de um vendedor. E você tem que ser um vendedor. Então, se adeque, se capacite e seja um vendedor do seu produto. Mesmo que sua empresa seja só você, um profissional liberal. Então, gente, esse material que eu acabei de fazer, eu fiz um roteirozinho e vou passar lá no grupo de WhatsApp para que vocês possam relembrar aquilo que eu falei. Vou passar a palavra de volta para o Wilker e agradecer a vocês pela atenção. Me coloco disponível para, no final da reunião, poder responder possíveis perguntas. Wilker, é com você. Ok. Obrigado, Flávio. Flávio, você falando aí da questão de se capacitar, da questão de aproveitar essa oportunidade, né? Essa semana, conversando com um cliente, eu disse a ele uma coisa que eu considero muito verdadeira na minha vida, né? Que tudo emana da gente. Tudo emana de dentro da gente. Então, quando as coisas chegam ao nosso lado, chegam à nossa vida, aconteceram de uma forma ou de outra. Ou eu permiti que elas acontecessem, ou elas são fruto, são consequência das minhas ações. Então, tudo que eu faço tem uma reação, e eu tenho que colher essa reação, né? Como dizem que a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, ou tudo que chega em mim chega como consequência das minhas ações, ou tudo que chega perto de mim chega porque eu permiti que chegasse. Porque se eu não permitisse que chegasse, essas ações ou essas energias, assim, entendam, elas não teriam chegado perto de mim. E dentro dessa ideia, a gente sempre fala muito o seguinte: ah, por que eu não organizo minha empresa? Ah, porque só a minha empresa é desorganizada. E quando eu escuto essa conversa dos empresários, essa falação dos empresários, vem 2 respostas, né? E essas 2 respostas são automáticas. A primeira é: eu não tenho tempo porque sou eu sozinho para fazer tudo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu não consigo fazer, Will, eu não tenho tempo. E a segunda coisa que eu escuto muito é a questão de: se eu tivesse alguém para me ajudar, alguém para conversar, seria mais fácil. E o dia de hoje, veja, eu estou falando do dia de hoje, eu não estou falando nem ontem, nem amanhã, eu estou falando do dia de hoje. O dia de hoje é o dia ideal para eu quebrar esses 2 paradigmas e para eu dar resposta para todos os empresários que sentem essa dor. Então, a primeira questão de eu não ter tempo, o coronavírus veio para isso.
Então, enquanto muitos empresários estão vendo o coronavírus como um momento de desgraça da empresa, muitos empresários, principalmente muitos clientes meus, eu estou aproveitando para fazer tudo aquilo que eu estava esperando um tempo, que eu estava esperando uma janela. Então, manutenção preventiva, manutenção preditiva, troca de equipamento, mancais que eu estava para trocar há meses e eu não conseguia dar uma parada no PCP para fazer isso, eu estou fazendo. Eita, Wilker, mas eu não sou indústria, eu sou serviços. Quantas vezes você não parou e disse, eu preciso repensar minha empresa, eu preciso repensar meu negócio, e eu não consegui fazer isso porque eu não tenho tempo. Então, o coronavírus, esse momento, vem para te dar tempo. Está tudo parado. Não está tudo parado? Então, você ganhou uma oportunidade de ouro para você repensar seu negócio, para você treinar sua equipe, para você rever seus processos. Sabe aquelas planilhas financeiras que nunca dava tempo de ver? Sabe aquele centro de custo que nunca dava tempo de analisar? Pronto, você ganhou esse tempo. Você ganhou essa oportunidade para você fazer isso. Muitos clientes, ontem eu estava com um cliente dando treinamento, eu estou capacitando, estou implantando, iniciamos o processo de implantação de ISO. Por quê? Porque no dia a dia normal era impossível reunir todos os gerentes. Todos os gerentes agora estão em casa. Muitos deles estão ociosos. E como é que eu aproveito, como é que eu transformo esse tempo de ociosidade em trabalho efetivo? Veja só, se amanhã tudo voltar ao normal, se eu pegar 1 hora desse profissional, não vai ter um custo para a empresa? Então antecipa essa hora, porque amanhã eu não vou precisar parar ele, não vou precisar tirar ele de uma linha de produção, não vou precisar tirar ele de uma visita, não vou precisar tirar ele de um foco. Eu vou treiná-lo. E isso me lembra muito o atleta, né? Essa dinâmica, ela me lembra muito o atleta. E quando eu começo a treinar, eu lembro muito do meu treinador, do meu professor, que ele me diz o seguinte, o meu sensei, que treino pesado, campeonato ganho, ou campeonato fácil. Quando o treino ele é pesado, o campeonato é fácil. O que é que eu estou querendo dizer para vocês, amigos empresários? Se vocês aproveitarem esse momento para vocês fazerem um trabalho árduo de repensar, de planejar, de rever processos, de rever o negócio de vocês, quando todo mundo sair desse coronavírus, vocês vão ter uma oportunidade fantástica de sair nessa corrida passos, quilômetros na frente dos seus concorrentes. Enquanto seus concorrentes estão esperando o corona passar, enquanto eles estão em casa assistindo Netflix, enquanto eles estão em casa pensando no que eles vão fazer, vocês já estão fazendo. Lembrem-se que o ato de planejar, né, tá aí os orientais, que passam 80% do tempo planejando e 20% do tempo executando, por isso eles chegaram aonde eles chegaram, né? Então, o tempo de parar, o tempo de planejar. Eu queria estar com a cabeça fresca para planejar. Eu preciso estar com a cabeça boa para poder pensar sobre... Alguém está falando aqui que o meu som... Está todo mundo me ouvindo? Alguém me mandou uma mensagem aqui dizendo que o som estava ruim. Certo. O tempo de vocês planejarem, o tempo de vocês pararem para pensar como é que eu vou agir depois do coronavírus, como é que eu vou posicionar minha marca, meu produto, meu serviço pós-coronavírus é agora. Aproveitem esse momento para fazer tudo aquilo que vocês não conseguiam fazer quando estava no período normal, no fluxo normal, no corre-corre normal. Aproveitem o tempo de trânsito que vocês não passam mais. Aproveitem o chá de cadeira que vocês não levam mais. Aproveitem as reuniões que nunca davam em nada, que vocês não precisam mais. Aproveitem a espera do cafezinho do almoço, que vocês não estão sofrendo mais isso. Transformem tudo isso em tempo produtivo. Transformem tudo isso em uma nova forma de rever processos, de rever valores, de rever estratégia de sua empresa. E eu tenho certeza que quem fizer isso nesse momento
vai se sair muito mais preparado e vai sair muito mais na frente de que muitas outras empresas, certo? E pensando justamente nesse planejamento, nessa forma de fazer, inevitavelmente eu digo que numa empresa tudo se transforma em número. E tem um número muito importante dentro da empresa que se chama o número financeiro. E para falar um pouquinho sobre isso, sobre essas oportunidades, eu não poderia deixar de chamar a minha amiga Manuela, que é uma expert em contabilidade, que sabe tudo de contabilidade. E, Manu, como é que dentro dessa ideia de rever meu planejamento, de rever meus financeiros, eu posso tomar esse momento como um momento de oportunidade? A palavra é sua. Muito obrigada, Wilker. Na verdade, essas palavras são muito inspiradoras e está muito relacionado com o que eu vou falar agora, né? Que é o planejamento. Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Manu. Como ele mesmo falou, sou uma contadora de paixão e empresária igual a vocês. E saibam que eu também estou sofrendo na pele o momento que a gente está vivendo. Porque mesmo que você esteja trabalhando, as pessoas estão sem dinheiro. Então, conseguir realmente pagar. E me impressionou muito que na segunda semana que estourou essa crise econômica, tudo, pandemia, vamos fechar estabelecimento, o que me impressionou é que na segunda semana, vários clientes meus já estavam dizendo que não tinha dinheiro nenhum para continuar. Então, basicamente, em 2 semanas, a empresa não tinha como se manter. Já no primeiro mês, ela não conseguiria se manter se não tivesse faturando. E isso me chamou a atenção para a falta de planejamento. Porque, assim, eu sei que a gente não imagina que a gente vai ficar meses sem faturar. A gente podia não ter imaginado que o coronavírus iria existir, a pandemia. Mas que a gente tem que estar preparado para as piores situações, sim. Porque esse é o risco do empreendedor. Ser empreendedor no Brasil, gente, é isso. É viver riscos constantes, é ter uma folha de pagamento gigante, encargos sociais, uma empresa para manter. E na segunda semana, já percebi que tinham várias pessoas que não tinham fluxo de caixa para continuar. E isso me alertou para justamente a questão do planejamento financeiro, que muitas pessoas nunca tiveram tempo de olhar, porque estavam muito focadas na atividade. E eles sempre me disseram, Manu, ou eu vendo, ou eu presto atenção nas planilhas. O que você quer que eu faça? Então, assim, é como se a atividade financeira fosse algo que não fosse essencial para a empresa. E uma coisa que eu gosto de dizer é que a empresa é um organismo, ela é um conjunto de competências, e é por isso que hoje nós temos empresários de várias áreas diferentes aqui. A financeira faz parte da empresa e é importante, como também a parte de marketing, como também a parte de levar a motivação dos seus funcionários, tudo isso influi no seu faturamento. Não adianta você ter o melhor produto, o melhor serviço e você não saber se planejar financeiramente. O que está adiantando? Você está dando um tiro no pé, você não consegue evoluir. Porque a gente vê tanta empresa evoluindo e outras ficando para trás. É o conjunto, é a percepção de que tudo tem que andar. Não é somente prestar atenção para um setor da empresa. Todos contam, todos colaborando, mantém a empresa. E assim, o que eu chamo a atenção nesse momento é que, para melhorar a parte financeira da sua empresa, para tentar perdurar durante esse momento de crise, é 2 pilares, né? A ideia são 2 pilares. De duas, uma, ou você fatura, ou você vai ter que diminuir o custo. Eu gosto de pensar que o conjunto dos dois é a perfeição. Melhorar o faturamento e diminuir o custo é tudo que a gente quer. Mas se você não tem como melhorar o faturamento nesse período, você vai ter que trabalhar com os custos da sua empresa, com negociações. Então, desde o primeiro dia dessa paralisação, que a gente está trabalhando junto com meus clientes em negociações, negociar tudo deles, negociar aluguel, negociar contas, negociar fornecedor, porque todos nós estamos nesse mesmo barco em conjunto. E negociar de uma forma que não acumule tarefas, que acumule pendências. Porque tem muito empresário postergando imposto. E eu estou alertando, cuidado com isso. Porque pode ser que no momento, com a postergação de imposto, com tudo que está acontecendo, realmente você perca o seu fluxo de caixa. Talvez lá na frente você não tenha dinheiro para pagar. E muita gente está dizendo, não, mas a paralisação vai acabar agora dia 30 de abril. Gente, a paralisação pode acabar no dia 30 de abril no estado de Pernambuco. Porém, o movimento vai ser gradativo. Não vai voltar como era antes. O novo normal não é como é que era antes, entendeu?
Então, a ideia é que quando voltar, depois de tudo isso, depois desse momento de crise que voltamos, vai voltar bem lentamente. As pessoas vão estar com medo de sair na rua e com razão. As pessoas não vão estar gastando como antes e com razão. As pessoas vão estar sem dinheiro e com razão. Então, não espere que as coisas vão melhorar assim, porque não vão. E o que eu peço a vocês? Que vocês se adaptem ao novo normal, entendeu? Ao novo, a nova forma de lidar com a vida empresarial. Então, a grande sacada de um empreendedor, de empresário, é se adaptar às várias fases financeiras da empresa. Então, se hoje nós estamos num momento onde você talvez não esteja faturando, se readapte, mude sua atividade, busque novas formas de fazer isso. Eu estava muito emocionada essa semana, porque eu estava conversando com um cliente meu. E eu cheguei para ele e disse, olha, quais são tuas competências? Me diz aí, no que é que tu trabalhasse? E ele trabalhou muito em vendas. E, incrivelmente, ele é um restaurante, tá, gente? Ele era um restaurante, não estava faturando, estava muito mal das pernas. E antes mesmo da crise, ele já estava muito mal. E eu cheguei para ele e falei o seguinte, olha, a gente tem que encontrar alguma atividade que melhore para você a situação. Você tem que se readaptar, você não pode ficar sem faturar. E ele estava pensando em fazer Uber, tudo, e eu sentei com ele. E, incrivelmente, ele abriu uma funerária. E assim, gente, por mais que seja triste, porque tá certo, eu não estou falando que não é, impressionantemente ele está faturando muito, porque agora está com a funerária. E por mais que seja triste, já estou salientando, o momento é necessário isso, entendeu? Então, assim, por exemplo, as funerárias do Rio de Janeiro e São Paulo estão faturando mais do que antes, pela quantidade de pessoas que estão morrendo por causa do Covid-19. Então, ele abriu uma funerária agora, de um restaurante para uma funerária, e está se readaptando ao novo negócio. Então, assim, parece até um pouco assim, como a pessoa diz, poxa, Manu, ele está ganhando na dor dos outros. Mas a forma como ele está executando o trabalho é para amenizar a dor do outro, porque a dor vai existir. Temos pessoas, infelizmente, morrendo. Mas ele disse, Manu, eu vou criar um negócio agora que vai amenizar a dor das pessoas. Então, ele foi diretamente na necessidade da pessoa. E disse, agora eu vou criar um negócio que seja para amenizar a dor da morte da pessoa. E criou todo um serviço especializado para as pessoas que perderam entes queridos. Não é somente o serviço de funerária. E está aí faturando muito bem e faturando mais, inclusive, do que faturava na época de restaurante. Não estou dizendo que esse negócio dele vai durar por muito tempo. Pode ser apenas uma coisa temporária, mas é uma forma que ele encontrou de se readaptar e melhorar, sim, o faturamento da empresa dele. Como também negociar todos os débitos, utilizar as fontes de financiamento liberadas pelo governo, porque hoje nós temos uma fonte de financiamento da Caixa e do Sebrae, por exemplo, que já está liberada. Inclusive, eu tenho um manualzinho que eu vou disponibilizar depois no grupo para vocês, logo depois dessa live, um manual de como fazer, como pedir o financiamento na Caixa, nessa parceria que a Caixa está tendo com o Sebrae. Como você pode pedir o financiamento? É para o MEI, ME e EPP, com 9 a 12 meses de carência, que isso é o que é interessante, porque os juros é um pouco elevado, é em torno de 1,39, 1,59 por mês. Eu acho os juros elevado, Eireli também, com certeza, meu amor. Eireli também. Então, assim, eu acho muito interessante que esses juros são altos, mas o período de carência que é interessante. Então, você como empreendedor, você tem que sentar e ver, tá bom, o que é que eu preciso agora? Juros o mais baixo possível, porém um período de carência bem pequenininho, ou eu pego um período de carência maior, que é 9 a 12 meses, e pago um juros maior. Isso aqui é tudo decisão, isso aqui é tudo gestão. E é para isso que a gente está fazendo essas lives, para que vocês possam entender que nós somos seus amigos, nós estamos aqui como parceiros para dar as melhores opções para vocês. E essa é uma das fontes de financiamento. Temos um projeto de lei que está passando essa semana, que é o 1.282. Se Deus quiser, vai ser sancionado pelo presidente. E esse projeto de lei é fabuloso. Permite um empréstimo também de crédito para o empreendedor, para pequenos empreendedores e médios, com juros baixíssimos de 3,75% ao ano. E se eu não me engano, se aprovado do jeitinho que está agora, 12 meses de carência. Então, eu quero lhe dar opções. Se a gente puder como readaptar o negócio, vamos readaptar o negócio, fazer como meu cliente, abrir uma funerária, abrir um negócio novo. Se tiver que diminuir custo, vamos lá negociar, sem medo de ser feliz, gente. Negociar não é mostrar fraqueza, negociar não é vergonha. Gente, não tem vergonha nenhuma em negociar no momento de crise.
A Manu? vergonha é não tomar decisão, por favor. Desculpa Pois aí. é. Nada, que é isso. Manu, você tem falado, tá falando aí desses projetos que estão para sair, né? E dessas oportunidades muito grandes que a gente tem que ficar atento, por isso a importância, eu acho que a gente está perto do nosso contador, mas aí entra outra figura que é tão importante quanto nesse momento para o empresário, que é o advogado, né? Com certeza. Poder ajudar a gente a interpretar esse juridiquês, né, que às vezes é muito complicado para a gente empresário, tá? Certeza. E nesse momento eu vou chamar o nosso amigo, o Díbulo. O Díbulo é um advogado aí com experiência em direito administrativo e ele pode ajudar muito a gente, Manu, a entender e transformar isso numa oportunidade de planejamento como você está colocando, certo? Perfeito. Díbulo, pode participar aqui da conversa? Eu tô achando que rapidamente ele caiu por causa da internet, Wilker. Certo. Deixa eu só ver se ele retorna. Vou aproveitar, gente. Enquanto ele não volta. Eu vou aproveitar para até falar uma frase que eu tinha guardado para essa reunião. Ele deve estar voltando já agora, gente, que deu uma queda rápida na energia dele, no mínimo. É uma frase que eu separei que eu achei muito interessante. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos, é enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças, é caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola, é tomar atitudes que ninguém tomou, é ter consciência de que quem vence, ter consciência de que quem vence sem obstáculo triunfa sem glória. Então é isso, ser empreendedor hoje no Brasil, especialmente, né? Quer aproveitar para ver as dúvidas, Wilker? Senhores, nosso amigo Díbulo, ele teve algum problema de internet. Assim que ele voltar, aí a gente escuta o que é que a gente tem de lei e como é que a gente pode tomar proveito de tudo que está sendo sancionado pelo governo de um ponto de vista jurídico. Mas eu vou passar a palavra para o Flávio, que está coordenando essa questão das perguntas. Flávio, tem alguma pergunta direcionada para mim, para você ou para a Manu? Porque a gente já pode ir adiantando. Perdão, gente, a minha luz de energia caiu aqui e eu não pude acompanhar. A reunião continua normal? Continuou normal. Então, deixa eu já ir falando sobre as perguntas e as dúvidas. Eu vou amarrar todas as perguntas do Marcos, tá? De uma vez só. Marcos, se você quiser falar sobre cashback, sobre a estratégia do cashback, tá? Você pode tratar comigo, ou você pode também tratar com o Felipe Dantas, porque o Felipe Dantas, ele é um especialista em formação de preço, e ele faz parte desse grupo. E o segredo de um cashback dar certo é você prestar atenção em duas coisas, tá? Primeiro, você não dá um tiro no pé. Manu balançou a cabeça porque ela sabe que o pessoal tem cometido muito esse erro. Vou dar um cashback de 40%. Aí, quando eu faço isso, eu estou onerando tanto o meu custo que eu vendo e estou pagando para trabalhar, né? E a outra coisa é você pensar muito bem na estratégia do seu cashback. Que estratégia? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pensar esse cashback para que ele realmente dê certo? Desde a parte da comunicação de que você está fazendo cashback, direcionar para o público certo. Aí aqui a gente tem o nosso amigo Carlos Schuller, que pode ajudar muito você nessa parte, até montar a estratégia, que aí nessa questão da estratégia eu posso lhe ajudar. O Díbulo voltou. Díbulo, a palavra é sua para você falar sobre como transformar esse momento em oportunidade perante todos esses decretos de leis que têm surgido. Vamos lá. Obrigado, Wilker. Bom dia, amigos. Eu sou o Díbulo Calabria. Vocês estão me ouvindo bem? Wilker, me dá um retorno aí, por favor. Está ótimo. Caiu a energia aqui em Boa Viagem. Bem, eu sou advogado empresarial. Estou aqui participando do projeto para auxiliar vocês nessa segmentação, juntamente com o amigo Marcelo, que é advogado de direito imobiliário. Nós também estamos dividindo a parte de direito do consumidor. Então, estou aqui para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Inclusive, tem uma dúvida muito interessante sobre MEI, que depois eu vou responder. O advogado empresarial e o advogado que presta serviço de relações de consumo,
e nesse momento é uma das demandas mais altas que existe, é o advogado empresarial, o trabalhista e o relação de consumo, e aqui a gente tem no chat o Giancarlo, que é um advogado especializado em direito do trabalho. A gente está sendo muito demandado para duas situações pelos clientes. A primeira situação é fazer análise contratual para verificar a possibilidade de ou acontecer a rescisão em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação, porque se tornou extremamente onerosa, ou renegociação, certo? Então, esses são os dois primeiros passos. Acaso, infelizmente, não aconteça isso de maneira extrajudicial, a consequência natural, a depender da necessidade do cliente, é a demanda judicial. Então, isso vem crescendo muito, eu tenho as estatísticas, então, a quantidade de processos com palavras-chave relacionados a revisão contratual, coronavírus, pandemia 19, ela está extremamente elevada, talvez seja pontualmente a maior demanda dos últimos 10 anos no judiciário, relacionado a um fato específico. Então, vem acontecendo muito isso. Nesse momento, é interessante sempre, e isso eu venho falando repetidamente nessas reuniões que a gente vem tendo um webinário, em webinário que eu venho tendo em outros locais, conversas com clientes, lives que eu venho fazendo, é a pessoa em olhar para si, mas também projetar o problema no outro. Porque não adianta você simplesmente querer impor um problema seu, como se isso não fosse refletir na sua cadeia. Então é natural que, por exemplo, aquela pessoa que presta um serviço, ela queira negociar com um fornecedor, mas se ela fizer algum tipo de negociação que seja extremamente danosa ao fornecedor, quando acabar isso, talvez ela não tenha um fornecedor a quem ela negocie. Então tem que ter essa sensibilidade. Nós temos que analisar sempre essa situação da negociação empresarial, relação de consumo, e aí, até entrando na parte de Giancarlo, e ele concorda comigo, na parte trabalhista, a gente tem que olhar primeiro na visão da colaboração, na visão da negociação. Isso tem que acontecer, tá certo? Tem uma notícia muito interessante para vocês, e depois eu tenho até uma informação bônus que eu vou dar no final. A notícia interessante que eu trago para vocês é a seguinte: hoje vai ser votado no Senado do projeto 1282. É o projeto que visa conceder crédito para os micro e pequenos empresários. Então já teve uma concessão através da medida provisória 944 para os empresários pequenos e de médio porte, que tiveram a receita bruta anual entre 360 mil e 10 milhões no ano passado. E hoje está sendo votado para os empresários de menor porte, que é o MEI e o pequeno empresário. Então é importante ficar atento a essas modificações legislativas. Hoje, talvez seja um momento que esteja se tendo assim, de maneira mais corriqueira a produção de normas, de decretos, de medidas provisórias. Isso está impactando muito porque algumas medidas provisórias elas só têm aplicação nesse lapso de tempo do problema do coronavírus, da calamidade, da pandemia. Depois vai se encerrar essa relação e vai ser como se tivesse um mundo à parte se encerrado. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom, pessoal? Wilker. Oi. Só isso? Fica à vontade. Só. Certo. Olha, eu vou abrir agora espaço para as perguntas, né? E como eu estava só concluindo a pergunta lá do Marcos, ele fez uma sequência de perguntas e eu estava observando, então eu vou responder a sequência de perguntas deles. Então, de cashback já resolvido, a questão que você perguntou se existiria um modelo de plano de negócios free. Aí na própria internet você consegue achar vários, mas para esse momento eu utilizo muito o modelo de Canvas. O modelo de Canvas é um modelo muito interessante para você utilizar, sucinto, rápido, e dá para você ter uma ideia do projeto, do negócio com muita assertividade. Caso você queira aprofundar, né, nós teríamos outros, aí a gente faz o Canvas primeiro, te aconselho fazer o Canvas. Se você não tiver, me peça que eu posso mandar para você o modelo de Canvas. Ele é bem intuitivo, bem simples, só são 9 espaços para você preencher e você consegue fazer isso com muita facilidade. Quem não tiver esse formulário do Canvas, por favor, entre em contato comigo que eu posso disponibilizar. A outra pergunta que eu vi de você, Marcos, a última, é a questão de como é que a gente faz essa questão dos empréstimos, né?
Aí isso daí você tem que ver a questão do enquadramento junto com o Manu, junto com o Díbulo aí, para ver onde é que você se enquadraria melhor e aonde você poderia ver essa questão dos empréstimos para você, das linhas de crédito, que principalmente essa que o Manu falou do Sebrae, né? Então eu te aconselho, depois da reunião, tu falar em particular com a Manu, porque a Manu pode direcionar isso, prestando muita atenção no que Díbulo falou, né? Senão vira uma bola de neve, vira um problema lá na frente para a gente, empresário, tá? Então, Flávio, consegues fazer essa parte das perguntas? Pois não, Wilker, vou dar prosseguimento. Certo. Teve uma pergunta no início que eu não identifiquei a pessoa, mas vou ler a pergunta porque é direcionada para Manu. Bom dia, pessoal. Presto o serviço de refrigeração e ar-condicionado como autônomo no momento, pois sou funcionário público estadual e não posso ter CNPJ. Tenho interesse em abrir um MEI inicialmente para depois ampliar os negócios. Gostaria de saber como poderia realizar esse sonho de ser empresário sem haver comprometido no meu trabalho. Sou bombeiro militar. Preciso de ajuda e orientação no tangente às minhas ações para colocar o projeto específico em prática. Olá. Bem, dando olhada na sua pergunta, né? Se você é funcionário público, é muito complicado, porque a gente vai ter que ver o edital que você entrou. Em geral, o funcionário público, ele não consegue ter cargos na área privada, entendeu? Pelo menos quando ele se torna sócio, ele tem que se tornar sócio não administrador, entendeu? Eu acho que tá dando uma... Voltando aí a música. É isso. Voltando, gente. Conforme eu estava falando, quando você cria um MEI, você está criando um MEI sozinho. Ou seja, você está sozinho ali criando o MEI. E o que acontece? Você é o único sócio administrador. Quando uma pessoa tem um cargo público, ela não pode ser sócio administrador de nenhum outro local. Não pode ter nenhum desses tipos de vínculo. O que é o ideal? Você me manda falar comigo no privado, me manda o seu edital, tá bom? Me manda o edital que você entrou, para a gente avaliar quais são os pré-requisitos que tem lá. Provavelmente tem esse, que não permite você ser sócio administrador de nenhuma empresa. O que você pode fazer é tentar abrir empresa com outra pessoa e ela ser o sócio administrador e você ser o sócio não administrador. Entendeu? Apenas um sócio aí para ajudar, o que vai coletar somente a distribuição de lucro. É uma possibilidade para você. Mas, é claro, para uma avaliação mais completa, para a gente verificar tudo no seu edital, você pode mandar para mim, para a gente conseguir realizar esse sonho aí, que é muito importante nesse momento, né? Realização de sonhos aí empresariais. Com certeza. Me permita fazer algumas colocações, Flávio? Pois não. Foi acho que Fireman, o codinome, o nick aí da pessoa que solicitou a informação. Não é isso? Pronto. Eu vi lá no bate-papo, é o seguinte, eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque eu também sou servidor público, eu sou procurador no município de Olinda, e tenho essa limitação também na iniciativa privada não advocatícia, certo? Então, o que acontece? Tem uma lei federal, que é a Lei do Estatuto do Servidor Federal, é a Lei 8112, que ela veda expressamente que servidores públicos eles sejam empresários nesse enquadramento individual, né? Então, MEI, empresário individual, o EIRELI também tem uma consequência. Qual é a lógica? E isso se replica nas legislações municipais. Então, cada servidor, seja federal, estadual, municipal, civil ou militar, tem uma legislação própria. Eu, por exemplo, tenho a minha lá no município de Olinda. Então, existem vedações. O próprio Instituto do MEI, ele tem essa proibição, porque a lógica da impossibilidade de servidor público ser empresário, nesse sentido, ser empresário de dedicação voltada a 100% para o empresariado, é porque ele vai perder a atenção ao serviço público. Então, por isso que o servidor público ele não pode ser MEI, ele não pode ser empresário individual, mas ele pode ser, por exemplo, um sócio não administrador de sociedade limitada, como o Manu bem disse. Por quê? É o sócio administrador que vai dedicar tempo a gerir aquela sociedade. Então, o sócio administrador, digamos assim, ele realmente vai ter mais tempo a gastar com aquela sociedade, com aquela empresa, com aquele empreendimento. Então, porque o servidor público não pode ser empresário individual, ele não pode ser MEI, ele não pode desenvolver algum tipo de sociedade unipessoal, mas ele pode ser sócio não administrador de limitada, porque se presume que ele não sendo administrador, ele vai conseguir também ser um servidor público assíduo que se dedica ao serviço público.
E ele também pode ser, por exemplo, acionista de sociedade SA. Tá certo? Espero ter esclarecido aí. Perfeito, Diego. Vou passar a pergunta seguinte. Eu vou suprimir as duas perguntas do Marcos, porque o Wilker já respondeu. Então, vai outra aqui para Manu. A Olga Host Internet do Brasil. Manu, assim como a empresa tem um plano de negócio, existe algum modelo de plano de crise para o coronavírus? Existe algum modelo? Excelente pergunta, na verdade, porque o modelo para plano de crise do coronavírus é um modelo que a gente pode ter usado normalmente. Todas as ferramentas que a gente utiliza em administração, como aquele SWOT, como, por exemplo, o PACE, os 5 P's, as 5 forças, todas elas podem ser utilizadas agora nesse momento. Não tem um plano específico para o coronavírus, porque, na verdade, a preparação para o coronavírus poderia ter acontecido pelas ferramentas normais. Porém, eu acredito fielmente que, nesse momento, se você quiser montar o seu planejamento, o que a gente tem que esperar? A gente tem que fazer uma projeção do próximo ano, pelo menos na sua empresa. Projetar de acordo com a realidade, de uma maneira bastante, como é que eu posso dizer, de uma maneira bastante não otimista, não pode ser otimista, pensando no seu faturamento, nos seus custos e despesas. A verdade seja dita, todas as ferramentas comuns que a gente utiliza poderiam ter sido utilizadas nesse momento. Agora, a grande questão que eu acho que faz a diferença é pensar na instabilidade que vai ter esse próximo período e que talvez negócios que antes eram muito lucrativos agora não vai ser mais. Uma coisa que me surpreendeu é que, por exemplo, negócios que tinham projeções de ter bastante diminuição de faturamento nesse período não tiveram. Que é um exemplo disso, o e-commerce. Tem uma empresa minha que vende muito na internet e a nossa projeção para ela, o plano de negócios que fizemos, percebemos que ela ia cair muito o faturamento. E quando a gente viu, a gente se surpreendeu. Na verdade, ela está vendendo mais do que antes. Porque apesar que as pessoas não terem dinheiro, incrivelmente, elas estão sem dinheiro, mas estão em casa comprando besteira na internet. Para chegar tudo na porta. Então, assim, atividades que a gente pensou que fosse cair, está aumentando. Então, a gente já modificou a projeção. Eu acho que o segredo é se planejar e sair modificando o planejamento de acordo com as instabilidades. Saber que o planejamento, ele não é uma coisa fixa, ele é uma coisa móvel, ele é uma coisa que se modifica com o passar do tempo. E mais do que nunca, agora nesse momento de pandemia, você tem que ter essa reflexão. Se você quiser que eu lhe ajude em um planejamento adequado, por favor, entre em contato comigo, que eu lhe dou todo o apoio em relação a isso, e você me deu um excelente tema para a próxima live, que é destrinchar como é que poderia você se readaptar nesse momento de coronavírus, deixar um processo feito. Muito obrigada. Manu, sua beleza está ofuscando a nossa feiura. Outra pergunta para você, tá bom? Vou ver aqui. Foi de Giancarlo, nosso parceiro também do empresário amigo. Ô, Flávio. Oi. Flávio. Flávio. Oi, não. Desculpa porque minha conexão está ruim, eu não consegui fazer interseção. Me permita só fazer uma complementação da pergunta aí que Manu respondeu, com o case de sucesso que eu tive notícia ontem. Pode ser? Pois não. A gente imagina que o empresário de pequeno porte, um microempresário, enfim, é aquele que realmente está tendo dificuldade. Pelo contrário, existem grandes empresários que estão tendo ampla dificuldade, mas eles, como têm uma capilaridade grande, eles conseguem resolver o problema em pouco tempo. Mas também tem como resolver isso daí para o pequeno empresário e o microempresário. Como é que aconteceu no case? A CEO da Copenhague, todo mundo conhece aquela empresa de chocolates Copenhague, ela fez um relato da situação dela para aquela empresa Infomoney. Tem até um aplicativo, está lá descrito isso. Eles não tinham ainda migrado de maneira absurda para o e-commerce, porque o pesado deles era realmente o trabalho físico, que eles são uma franquia. Quando eles fizeram essa migração, eles fizeram a migração de dois modos. Eles fizeram a migração física e, simultaneamente, eles montaram o e-commerce. Como é que eles fizeram isso daí de maneira simultânea, sem ter um intervalo, sem ter um hiato de problemas de faturamento para o e-commerce? Primeira coisa, eles procuraram pontos de parceria com os franqueados. Então, é importante você, por exemplo, que não é franquia, você pegar pessoas que fazem parte da sua linha de consumo. Exemplo, a academia tem como linha de consumo uma pessoa que trabalha com alimentos saudáveis.
com personal trainer. Isso são pessoas da linha de consumo do empresário que trabalha nesse segmento de saúde, fitness. Então você pode capilarizar o seu serviço com essas pessoas fazendo parceria. Outra coisa que a Copenhague fez, que vocês podem também fazer, é utilizar o Marketplace. Marketplace são plataformas, são sites que abrigam outras pessoas que querem fazer negócio. Quem está fazendo isso muito bem é a Magazine Luiza. Inclusive foi um Marketplace que a Copenhague utilizou. Então ela não montou um e-commerce, um site, não montou alguma coisa assim repentinamente. Ela fez a migração para o Marketplace da Magazine Luiza e ela está montando o e-commerce de maneira mais eficaz para ela. Outra situação de um cliente meu que pode ser mais provável com a realidade da gente é fazer a migração para o e-commerce junto com o CalCommerce. O que é o CalCommerce? Enquanto você vai montando uma estratégia de comércio online, você vai fazendo contato direto com o seu cliente por telefone. Ele falou para mim isso porque ele tentou fazer isso através de WhatsApp, através de redes sociais, mas ele percebeu que os clientes dele não estavam tendo conexão pessoal com ele a ponto de consumir o produto dele. Então ele começou a ligar, porque começava a falar com a pessoa, perguntava como é que ela estava, gerava a conexão pessoal e vendia o produto. E ele converteu muito. Então, para a situação da gente, o que é que eu sugiro para vocês? Procurem um marketplace. O da Magazine Luiza é um case de sucesso. Vocês podem utilizar essa situação enquanto não montam o e-commerce de vocês. E enquanto também faz a transição para o e-commerce próprio, liguem para os clientes. Isso é um caso de aplicação prática. Deu conversão para esse meu cliente, talvez dê para vocês também. Obrigado, Flávio. Pois não, vamos. É porque é só para emendar, porque o Beto Carvalho fez uma pergunta que dá para emendar com isso daí do que o Diblo estava falando. Dentro dessa estratégia que o Diblo estava falando, dessa migração, eu também tenho que me diferenciar, né? Então, Diblo, muitas empresas, além disso, estão fazendo uso de voucher pós-corona, né? Então, e é a pergunta do Beto, né? A questão de você paga R$50, né? E você ganhar um voucher. Deixa eu só ler a pergunta para ficar mais claro, né? Então, a opinião de vocês sobre o voucher em alguns estabelecimentos estão oferecendo, tipo, pague R$50 agora para ter direito a R$100 após a crise. Então, isso está funcionando muito, Beto, para negócios do tipo do nosso amigo Carlos lá de Carneiros, né? Você paga agora e você vai pagar metade. E quando acabar o corona, você vai ter direito a uma hospedagem inteira. E você só vai me pagar metade. Então, para serviços de hospedagem, para serviços de instrumentos turísticos, essa estratégia vale muito a pena. Por quê? Porque já é embutido na sociedade, as pessoas já estão acostumadas a fazer esse tipo de compra programada. Quem viaja aqui sabe disso. E a gente começa a programar a viagem 1 ano antes, 2 anos antes. E vai fazendo programação, vai fazendo roteiro, vai vendo hotel, vai vendo restaurante. Então, se eu tenho a oportunidade para, daqui a 1 ano, eu comprar todo esse pacote promocional com 50% de desconto, né, eu compro. Né? Então, é uma forma muito inteligente de você poder conseguir faturar, que é o que Manu falou no começo, né? Conseguir faturar nesse momento utilizando a ferramenta que o Diblo está falando, que é o e-commerce, que é a questão da ligação. Camila Barbalho, da Key Customer, ela é especialista em retenção do cliente. Essa outra palavra que o Diblo trouxe sobre a questão do call é importantíssimo se você tem clientes recorrentes. Ou seja, se no seu negócio você tem clientes que pagam mensalidades, é importantíssimo que mesmo que você migre para a venda de novos clientes, aquisição de novos clientes, venda de novos produtos via e-commerce, é importantíssimo você utilizar o call para você fidelizar e você não perder a relação com o seu cliente nesse momento de vírus. Era só isso, Flávio. Wilker, deixa eu só fazer uma ponderação jurídica. Me desculpa, Flávio, rapidinho, para não tomar muito tempo. Oi. Eu vou pedir para que você faça isso, talvez diretamente para a pessoa,
porque nosso tempo está estourado e eu ainda tenho 3 perguntas aqui para finalizar. É possível fazer isso? Tá bom. É Obrigado. possível, é possível. Tá ótimo. Então, para cortar a hegemonia de Manu, não foi? Inveja da beleza dela? Então, vamos lá. Giancarlo Pacheco pergunta a Manu: a prorrogação de impostos oferecida pelo governo federal, apesar de ser um alívio de caixa nesse momento de calamidade pública, pode se transformar em uma bola de neve em um futuro próximo, quando os vencimentos desses coincidirão cumulativamente com os vencimentos dos meses correntes? Exatamente. Perfeito, Jean. Como bem esperado, ele sabe bem disso, né? Um empresário nato, ele sabe que essas postergações de imposto, agora todo mundo está comemorando, tá uma farra. Posterga o imposto, faz uma farra no escritório, os empresários estão adorando. Mas, assim, eu digo a eles, não fique tão feliz, porque a melhor proposta que o governo podia ter dado para a gente é reduzir imposto, é tirar imposto, não postergar. Quando ele te dá a postergação, ele sabe que agora ele está aliviando para cessar uma agonia que vocês estão agora, para que no futuro ele bote a corda no pescoço do empresário, dizendo, você vai ter que pagar o do mês e o que ultrapassou. E isso que eu estou pontuando ao empresário, não postergue tudo. Não postergue tudo, porque um dia a conta vai chegar. E é por isso que eu sento com ele e digo, qual é o planejamento que a gente pode fazer aqui? Por que a gente pode mudar as suas contas aqui? E o empresário tem que ser muito aberto a isso. Às vezes eu sinto que quando a gente chega para ele e diz que a gente quer ver todas as contas dele, quer sentar com ele para avaliar o próximo período, ele se sente, de certa forma, até um pouco incomodado. Porque as contas é uma coisa tão íntima da pessoa que às vezes ela não quer compartilhar dessa maneira. Mas é muito importante que nesse momento a gente entenda que temos que pedir ajuda e se organizar. Não é só postergar por postergar, é saber o que vai vir no próximo período. Porque a empresa não é para sobreviver apenas esse período, é para sobreviver anos a fio. E para uma empresa sobreviver anos a fio, a gente tem que se planejar, gente. Não é só sair postergando as coisas, não. E achar que está tomando a melhor atitude. Às vezes é melhor pagar logo agora. Minha concepção. Em alguns casos, sim. Perfeito, Manu. Eu posso fazer uma ponderação sobre essa de Manu aí? Deixa eu aproveitar a minha fala para fazer um complemento a respeito disso aí que Manu falou. Você também que tem contrato com seu cliente, você pense bem na hora de você fazer sua negociação, para evitar de você ser, entre aspas, bonzinho com o cliente e prejudicar sua empresa na hora de fazer as concessões, porque o governo não fez concessão definitiva, ele postergou. Então, se você chega para seu cliente, simplesmente abre mão do contrato, pode ser que você depois não mantenha mais sua empresa. Então, senta com o teu cliente e mostra os dois lados da moeda para que ele possa entender. E se ele assim não o fizer, pode ser que ele esteja sendo oportunista. Então, você tem que ponderar a respeito de tudo isso. Diblo, por favor. Com relação a essa postergação do pagamento de tributos, o governo federal ele deu essa liberalidade, né? Essa autorização. Só que, de fato, essa autorização, primeiro, ela tem um marco para começar e um marco para acabar. E, segundo, pode gerar essa bola de neve, e é uma bola de neve que você não controla, não é verdade? Nessa situação, o que eu venho sugerindo para alguns clientes, e aí já entrando numa seara tributária, é que pondere se é melhor para você estrategicamente, e aí é de caso a caso, fazer isso de maneira administrativa, ou você entrar com um processo judicial para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Porque, pela lei, quando você consegue uma liminar nesse sentido, você fica, em tese, com mais tempo para poder se planejar, porque, infelizmente, a gente vai se beneficiar da morosidade do judiciário. É bem mais provável que esse seu caso ele seja mais demorado para ser analisado do que a situação administrativa da suspensão concedida pelo governo. Então, em situações assim, a gente vai ter que analisar e pegar a realidade do judiciário, que é um judiciário, infelizmente, que não é tão rápido, não é tão célere, e utilizar a nosso favor. Então, eu sugiro ponderar com o seu advogado tributarista para ver se o judiciário vai lhe dar mais tempo para você ter mais fôlego para pagar lá na frente do que fazer uma postergação administrativa. Perfeito, Diblo. Então, vamos à última questão, porque já passamos da hora aqui, são 10h08, a tolerância é até 10h10. Então, vamos lá. Uma pergunta para o Wilker, de Volney Magalhães. Pessoal, quem de vocês poderia me ajudar nessa dúvida?
como valorar e definir a remuneração de um sócio administrador em um determinado negócio, em uma sociedade com 2 sócios? Posso responder? Wilker. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Díbulo, porque eu já combinei com o Voney da gente se falar depois dessa reunião. Pode trazer, Díbulo, um ponto de vista jurídico. Eu vou trazer exatamente o ponto de vista jurídico, porque a valoração da relação pessoal entre eles fica a cargo de você, o que vai definir isso daí com o Voney, não é isso? Correto. Do ponto de vista jurídico, quando você monta uma sociedade, você já cria as regras do jogo com o contrato social, quando é limitada, ou o estatuto social, quando é uma sociedade anônima. Então, ali vai estar a descrição, por exemplo, das obrigações, dos deveres, das cotas societárias. Então, tudo ali vai estar fixado para você aplicar, certo? Então, não tem como, por exemplo, se existir uma definição de determinada obrigação, determinado dever, determinada valoração obrigacional ou cotas lá no contrato social e agora você querer mudar as regras do jogo de maneira prática, empírica. Isso não é possível. Então, tomar muito cuidado com isso, porque pode gerar até um problema na sociedade, um problema relacional e um problema jurídico. Perfeito. Wilker, então a palavra é sua. Encerramos as perguntas no tempo definido e o resto é com você. Correto. Muito obrigado, Fábio. Antes de mais nada, senhores, gostaria de mais uma vez dizer que o intuito desse grupo não é financeiro, é realmente gerar um ambiente de ajuda, um ambiente de conversa, um ambiente de troca de experiência. Mais uma vez, sem nenhum fim lucrativo. A ideia é realmente exercermos a nossa missão, o nosso propósito enquanto consultores, para que a gente possa ajudar a sociedade. Na segunda-feira, nós teremos no mesmo horário, essa mesma reunião com as mesmas temáticas, né, as 4 grandes temáticas, porém, serão consultores diferentes. Na quarta-feira, voltaremos a ter essa mesma conversa no mesmo horário, também com outros consultores, mas novamente as 4 grandes áreas. E na sexta-feira estaremos aqui no mesmo horário e será esse mesmo grupo que se apresentou hoje. Então, fica fixo os consultores pelos dias, segunda, quarta e sexta, no mesmo horário, as 4 grandes áreas de atuação, tratando de temáticas ou trazendo mensagens ou atualizando aí o grupo com novas informações. Wilker, muito obrigado a todos. Oi. Gostaria de fazer um adendo. Houve uma modificação e vai ser informada lá no grupo do WhatsApp em relação a esse formato, porque tivemos algumas baixas e tivemos que adequar, inclusive sobre a questão da plataforma que vamos usar, mas isso informaremos tudo posteriormente lá no grupo, ok? Lá no grupo do WhatsApp, né? Certo. Wilker, me permita fazer também uma parte, pode ser? Pode. Rapidinho. Amigos, nós temos aqui um advogado de direito do trabalho chamado João Carlos, e ele está lá no grupo. Então ele vai poder esclarecer muito melhor essa informação adicional, esse plus que eu vou trazer para vocês. É o seguinte, a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, ela disponibilizou uma calculadora virtual para a gente fazer os cálculos baseado na MP 936, que é aquela MP que trata da redução do salário, baseado na proporcionalidade da redução da jornada. Mas o empresário, às vezes, ele fica inseguro e quer saber, na prática, de antemão, como isso vai impactar financeiramente na empresa dele. Então, a CNI disponibilizou no site deles, certo? Essa calculadora. Quem quiser esse link, eu posso mandar. Basta mandar para mim um direct lá pelo minha rede social, meu Instagram, é o Advocacia Sem Burocracia. Está aí no bate-papo, eu encaminho um link para vocês. E, na dúvida, fala com o Giancarlo, que é o advogado trabalhista especializado do projeto. Obrigado, Wilker. Ok, obrigado. Então, senhores, sem mais delongas, muito obrigado. Foi um prazer vê-los e nos encontramos na segunda-feira, às 9 horas. E qualquer coisa, estamos à disposição nos grupos. Manu? Um prazer grande, gente. Um prazer mesmo vê-lo todos hoje. Certo. Senhores, até mais. Qualquer coisa, estamos lá no WhatsApp, estamos no Instagram. Nos procurem para tirar dúvidas.
Um abraço. Eu vou deixar aberto o grupo do WhatsApp por mais algum instante, caso alguém queira fazer alguma pergunta, e a gente poder lhe dar um feedback. Obrigado a todos. Obrigada.